Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de metrologia. Hoje a gente vai entrar no item 9.4, né, continuando o assunto sobre controle de qualidade, certo? Agora a gente vai falar sobre uma forma de avaliar os processos para que se possa definir o método de controle 100% ou amostragem, então são as duas opções. Tá? E isso vai ser de acordo com a capacidade do processo, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro, com que frequência deve ser feito o controle de qualidade? Então, essa é a pergunta que a gente vai responder. E aí, de forma geral, as opções são duas, né? A primeira é 100%, fazer a inspeção de 100% dos produtos, né? Uma linha de produção. Então, nesse caso, todos os itens produzidos são individualmente avaliados e a sua conformidade verificada, sendo ele aprovado ou não, né? Então, nesse caso aqui, o custo é maior, mas a garantia é maior também, né? Na outra opção é por amostragem, né? Apenas um subconjunto dos itens produzidos é selecionado, avaliado e a sua conformidade verificada. Então, nesse caso aqui, eu pego o que chama de amostra na produção e faço uma avaliação por lote. Normalmente as inspeções amostrais, elas aprovam lotes de fabricação em determinado período, né? E isso tem a ver, essa decisão, então, ela tem a ver com o que no controle de qualidade, né? Se o processo é capaz ou não, o nível de capacidade que ele atinge. E aí tem como eu fazer uma avaliação, né, estatística aí, que considera a distribuição dos dados, né? Ou seja, eu preciso, antes de tomar a decisão, fazer uma avaliação de capacidade do processo. É esse o nome que a gente dá. Tá? Onde, num determinado período, eu vou fazer uma medição de 100% das peças para definir a capacidade. Como é que é esse estudo, então, de capacidade? É isso que a gente vai apresentar aqui, né? E, dependendo desse resultado, eu vou definir se a inspeção vai ser amostral ou se ela vai ser 100%. Então, observe que no nosso gráfico aqui está mostrando uma curva de Gauss, né? Aquela curva que a gente já viu, da distribuição normal, limite superior de tolerância e limite inferior de tolerância. Então, lembrem, né? Relembrando aí que esses valores, eles vêm da especificação, né? Do projeto, né? Da engenharia. A engenharia define, então, no seu projeto, esses limites aí, certo? Controle de qualidade se faz na produção, né? Então, mas utiliza os parâmetros da engenharia. Então, nesse caso aqui, que está mostrando essa curva, né, a representação de uma curva com os limites de tolerância. Então, nesse caso, observe que não tem dados fora das tolerâncias, né? Então, esse processo não produz item fora da tolerância, né? Se a gente, como eu falei, se você faz uma avaliação do processo num determinado período, vai perceber se isso está ocorrendo ou se caso contrário, né? Então, se ele estiver dentro dessa situação aqui, ó, que a curva não alcança, né, os limites, e lembrem que essa curva é construída o quê? No meio aqui é uma média, né? Então, nesse valor aqui no meio da curva é uma média. E os valores aqui distantes são os desvios padrão, né? Então, no mínimo 2 aqui para dar 95% de confiança e 3 para dar 99,7% de confiança. Então, a gente pega o desvio padrão. Para construir essa curva, eu preciso de quais dados para saber quais são esses limites?
da média desses dados, desses coletas, né? E do desvio padrão. E a partir desses valores, lembra lá, nós fizemos o coeficiente de estudo, multiplico pela incerteza, que é o desvio padrão, e aí, com 95% de confiança, eu tenho mais ou menos 2 desvio padrão, né? E que vai considerar aquela quantidade de amostras coletadas naquela tabela do coeficiente de estudo. Tá? A gente está reprisando, já viu esse assunto, só estou relacionando ele aqui com uma teoria que a gente já viu, né, anteriormente. E aí, no caso, nós falamos de um processo que é capaz. Então, no processo capaz, a gente diz que o processo está sob controle estatístico. Então, ele não é necessário inspecionar 100%. A amostra do processo vai representar bem todas as peças, tá? E você não vai correr risco de que peças fabricadas estejam acima do limite superior de especificação de tolerância, nem abaixo do limite inferior de tolerância, certo? No processo incapaz, como é que vai ser o comportamento dos dados? Isso aqui é um exagero já, né? Lógico. Só para representar, mas a curva vai estar assim, ó, achatada e larga, né? Quando você pegar a média, ali você vai jogar a média, e quando você colocar os desvios padrão, ele vai ultrapassar o valor dos limites de tolerância. Tá? Às vezes só ultrapassa para um lado, para mais ou para menos também. Tá? Nesse caso está mostrando, como falei, um exagero. Essa curva representa a distribuição dos dados, né? A distribuição das amostras. Nesse caso aqui, a gente diz que o processo é incapaz de estar fora de controle. Então, nesse caso, um processo fora de controle tem que ser inspecionado 100%. Tá? O processo produz muitos itens fora da tolerância. Então, como é que eu vou pegar essas peças fora da tolerância? Nesse caso aqui, além de eu inspecionar 100%, eu preciso ter ações de melhoria para poder reduzir a variabilidade desse processo. Ele está variando demais, né? Por quê? A primeiro momento, uma inspeção 100% vai resolver para que um controle de qualidade de 100% em todas as peças vai resolver o problema de eu não passar produto com defeito para o cliente ou para o próximo processo, certo? Entretanto, eu vou identificar os defeitos, né? Vou segregar essas daqui, ó, que estão acima do limite de tolerância e abaixo do limite de tolerância. E aí, isso aqui é prejuízo para o processo, né? Então, para controle, está sendo efetivo. Mas, para a questão de melhoria, eu preciso analisar quais são as causas que estão fazendo com que o processo tenha uma variação nesse nível e está causando rejeição ao ponto de dar prejuízo, né? Então, eu tenho que tentar achatar essa curva do processo aqui. Eu preciso de ações sobre o processo de melhoria para trazer ele para controle, né? Que ele está fora de controle, eu preciso colocar ele no controle. Tá? Considerando o controle estatístico, né? A gente está falando de controle estatístico do processo. Quando você estuda o CEP, né? Que é essa técnica de controle estatístico do processo, é exatamente isso aqui que se avalia. Então, nesse caso, é necessário inspecionar 100%. Se você faz uma avaliação do processo e vê que, considerando a distribuição e um nível de confiança na incerteza, né, o ideal é considerar 99,7%, que são 3 desvios padrão, e ainda assim você vai encontrar peças fora desse limite, então quer dizer que você deve realizar uma inspeção 100%. Para detectar esses itens aqui, porque senão você vai ter uma amostra que
você está aceitando que vai passar defeito. Vai passar peça com defeito, porque são essas que estão fora, acima ou abaixo. Como eu falei, pode ser que esteja só acima, pode ser que esteja só abaixo, pode ser que esteja nos dois. O que é pior ainda quando está nos dois, né? E aí a questão da incapacidade de um processo, ela é avaliada, pode ser avaliada pela CP e o CPK, né? Então, a primeira aqui é a análise do CP, né, que a gente chama capacidade do processo, é medido por esse índice de capacidade aqui, ó. Aí a gente viu, primeiro o processo centrado, né, o processo que, quando a gente monta a curva, né, a curva de Gauss, a gente já verifica que ela não passa dos limites de tolerância, né? A gente já está visualizando que ela está sob controle, mas uma avaliação quantitativa é requerida através desse índice. Então, matematicamente, o que é esse índice? O limite superior de tolerância, que é a especificação, menos o limite inferior de tolerância, então vai dar essa faixa, né? E aí divide essa faixa por 6 vezes a estimativa do desvio padrão, né? Então, é o próprio desvio padrão aqui, a própria incerteza padrão, que a gente já calculou até agora. Então, veja que isso só vai mudando de nome ali, né? Então, esse SP é o próprio desvio padrão, né? Chama estimativa do desvio padrão, por quê? Porque você fez uma amostra, então por isso entra o nome estimativa, né? O desvio padrão é quando você pega a população toda. Quando você utiliza uma amostra, o conceito correto é estimativa do desvio padrão. Então, tendo esse valor de desvio padrão, multiplicando por 6, você vai ter a capabilidade. E aí, é esse índice aqui para dizer que a inspeção pode ser amostral, é que ele esteja maior do que 1,33. Acima de 1,33, você pode realizar uma inspeção amostral que, tranquilamente, essa amostra vai representar 100% das peças, né? Ok? Que é o caso que é praticado na indústria para aprovação de lotes de fabricação. Então, você pega uma amostra só, faz uma inspeção, né? Considerando que aquele processo... Então, isso só é possível fazer quando o processo está sob controle estatístico. Tá? Sob controle. Aí, então, o CEP, que é essa técnica, ele utiliza exatamente esses conceitos aqui. Então, aí tem outro índice, então, que chama CPK. Tá? O CPK, qual a diferença aí, então? Nós vimos que o CP, né? Todos os dois são índices de capacidade do processo. Só que, para processos descentralizados, então, para processos centralizados, a gente usa o índice CP. E para processos descentralizados, que é o caso que está sendo representado por essa curva aqui, o que a gente está vendo? O processo está deslocado, né? A média é aquilo que eu falei para vocês. Ó, quando você olha esse gráfico aqui, o que você vê logo de cara? O processo está deslocado para o limite superior de tolerância e apresenta peças, vai apresentar peças, né? Aquela característica que você mediu, fora do limite, acima do limite superior de tolerância, que é essa faixazinha aqui, ó. Para cá não tem peça abaixo. Então quer dizer que o processo está deslocado para mais. Tá para lá. Então, nesse caso, o melhor índice de capacidade do processo pode ser avaliado é o CPK, que é esse aqui. Ó. Então, ele é igual ao outro, a diferença é que ele avalia lado a lado. O ideal, então, na dúvida, o ideal é você fazer os dois, né? Faz a avaliação dos dois, né?
tanto do CP, ele pode dar bom no CP e pode dar mal no CPK. Tá? Então, essa é a questão. E aqui, ó, a matemática do CPK, que também é o índice de capacidade, só que deslocado, descentralizado, ou seja, com uma tendência ou para o limite superior ou para o limite inferior, é você fazer essas duas equações aqui. São duas, né? A primeira, pega o limite superior de tolerância, subtrai da média, né, da média da amostra, divide por 3 vezes a estimativa do desvio padrão, ou seja, o próprio desvio padrão. Lembrem? Então, na anterior, era dividido por 6, né? Então, porque aqui só está avaliando um lado, que é o lado do superior. E aqui, então, eu estou avaliando o outro lado, que é o lado do inferior. Aí a média menos o limite inferior de tolerância, né? Só mudou aqui a ordem, porque nesse caso aqui a média é maior do que o limite inferior. Então, por isso, para não ficar negativo, né? E divide por 3 vezes a estimativa do desvio padrão. Certo? Então, aqui eu terei dois valores. Dos dois valores, eu devo pegar o mínimo. Por isso que está escrito mínimo aqui. Ó, é o menor valor. Porque lembra que a faixa é 1,33. A gente vai ver. Então, um desses valores, por exemplo, se eu fosse fazer, olhando esse gráfico aqui, se eu fosse fazer essa avaliação, sem fazer matematicamente, eu já diria que essa parte aqui, ó, ia dar um valor maior do que 1,33. Porque a distância é grande aqui. Ó. Se eu fosse fazer esse valor aqui, eu vejo que ele vai dar menor do que 1,33. Tá? Que é aqui, ó. Então, nesse caso, eu tenho que pegar o menor, que é esse, que seria esse lado aqui, ó, lado do superior. Tá? Essa curva pode estar deslocada para cá também. Tá? Então, são as duas situações que podem acontecer. Controle de qualidade 100% ou por amostragem. Então, esse é o parâmetro que define, ó. CP ou CPK, 1,33. Então, se for maior ou igual que 1,33, eu posso realizar o processo por amostragem. Certo? Se for maior ou menor, desculpa, do que 1,33, isso quer dizer que o processo precisa de melhoria. Precisa de melhorias, ele está fora de controle. Então, 100%. Por que eu estou realizando 100%? Porque peças vão passar com defeito. Então, para mim poder identificar quais são essas peças com defeito, eu tenho que fazer 100% e segregar aquelas que vão estar com defeito, né? Só que essa condição aqui, ela precisa ser melhorada. Essa aqui é questão aí que envolve aspectos relacionados a melhorias da qualidade. Tá? Que aí é outra, normalmente, disciplinas de gestão de qualidade ou qualidade vão estudar esses aspectos relacionados à análise e melhoria. Tá? Mas, como uma análise quantitativa aqui, então, o que eu digo para vocês é que eu tenho que estudar exatamente a parte técnica do projeto para entender por que ele está deslocado nesse sentido. Outra questão que eu posso fazer uma análise mais abrangente é em que momento esse processo ele deixa de estar dentro dos limites, né? Nesse caso aqui não, porque ele realmente está deslocado, ou seja, eu posso tentar entender se essa tendência é mais aleatória ou se ela tem a ver com o tempo, por exemplo, né? Isso por quê? Porque tem questão de ajuste, tem questão de setup, processo, tem vários outros aspectos envolvidos. Então, lógico, para melhorar isso, que não é o foco aqui, eu preciso de uma análise mais abrangente para identificar as causas e poder incluir as melhorias aqui. Ok?
Então, espero que vocês tenham entendido essa parte, porque eu vou encerrar o vídeo aqui para depois a gente entrar no 9.5 aí. Ok? Até o próximo vídeo. Bons estudos.